o arco de Egghead não para de nos surpreender. Apesar de não termos mais sobre o flashback do Kuma nesse capítulo 1075, o Oda priorizou de uma maneira muito interessante focar na trama do traidor dentro do laboratório que tanto nos chamou a atenção na semana passada. E a teoria continua. Quem é essa pessoa que tá dando ordens pros Serafins? Seria um dos Vegapunks? O Gorosei Saturno? E como o bando vai lidar com essa possível aliança entre Rob Lucy e Kako? Quem diria que iríamos lutar junto deles, hein? Realmente eu acho que ninguém esperava por essa. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera. E fiquem ligados porque o maior vídeo desse canal tá chegando. Não só em tamanho, como também em teorias. Pretendemos trazer um vídeo pra vocês contando um grande resumo da história de One Piece, mas de uma maneira muito diferente de tudo que você já viu. E com certeza esse vídeo pode explodir a sua cabeça. Então aguardem que logo aqui no canal vai vir um vídeo muito especial. E um pequeno spoiler, esse vídeo tem mais de 1 hora. Mas sem mais enrolação, vamos pro review do capítulo 1075 de One Piece. Antes de irmos pro capítulo em si, dessa vez tivemos uma história de capas realmente muito interessante dentro desse diário de bordo do passado dos Mads. Vegapunk é convidado para conhecer os 5 Goroseis, pois é respeitado como um cientista genial. E eles, os Gorosei, aparecem com as mesmas silhuetas nessa capa, dando mais destaque ao cientista. 2 pontos para se prestar atenção aqui. O primeiro é a possível ingenuidade que Vegapunk possuía nessa época da sua vida. Ao encontrar com os Gorosei, possivelmente em busca de fechar um negócio ou algo do tipo, ele parecia estar bem feliz e contente com essa parceria, que poderia levar suas experiências para outro patamar e, consequentemente, ajudando os outros. Porém, muitos anos após isso, eu imagino, a expressão do Vegapunk mudou e seus pensamentos também foram completamente alterados ao conhecer quem são realmente esses velhos e que eles não são a justiça desse mundo. E já era de se esperar, afinal, ele viu o que aconteceu em Ohara, que foi a mando do governo mundial, e teve toda aquela parceria tanto com o Dragon, que já vinha formando o exército revolucionário, quanto ele teve conhecimento a partir dos livros que estavam em Ohara. Só com isso já dá para imaginar que a visão dele do governo mundial mudou completamente. Segundo ponto, esse possivelmente é o encontro que Saturno citou capítulos atrás, sobre o encontro que ele teve com Vegapunk há muitos anos atrás, e que desde essa época eles não se encontram. Até um detalhe interessante aqui, eu acho que na história de One Piece, essa é a primeira história de capas que conta de um personagem que está sendo introduzido no mesmo arco, ou seja, um flashback simultâneo de um personagem que está sendo introduzido no próprio arco de lançamento. E a gente vê através também dessa história de capas que os Gorosei já comandam desde essa época, usando a CP0 como intermediários nas negociações, provavelmente também para entrega de recursos, suprimentos, entre outras coisas que o Vegapunk precisava. O que por si só já é meio estranho, já que se eles têm o maior cientista do mundo aos seus cuidados, pelo menos uma vez eles deveriam fazer uma ligação ou uma visita pessoalmente, para ver aquilo que esse cientista está produzindo com os seus recursos. Afinal, eles estão à mercê de que esse cara os passe a perna, a não ser que eles tenham um poder muito maior para pará-lo. E é exatamente isso que Vegapunk vai fazer com eles, e na verdade já está fazendo na história do mangá. Bom, esse capítulo da história de capas foi um dos melhores de longe desde que começou essa história do Vegapunk e dos Mads, e a gente espera que continue assim, revelando mais coisas interessantes para a narrativa da história, e também complementando algumas informações essenciais para o decorrer da narrativa. Mas, vamos pro capítulo. E o capítulo começa com Shaka tentando entrar em contato com Pitágoras, mas não obtém resposta. E ele acaba vendo a sombra de alguém em seu monitor, mas essa sombra acaba destruindo rapidamente esses dendemushis que geram essas imagens pro Shaka. Essa sombra que mais pra frente do capítulo, eu acredito que já foi revelado quem é essa pessoa, ainda que nesse capítulo, coisa que não acontece em One Piece, às vezes demora capítulos e mais capítulos pra gente realmente saber quem é, e aparentemente aqui foi diferente. Mas continuando, Luffy notou que todas as vozes em seu fone de ouvido sumiram porque todas as comunicações foram cortadas e as telas ficaram todas pretas, uma a uma. E nem ele nem Shaka conseguem ver mais o que está acontecendo. A vibe fica cada vez mais misteriosa e é exatamente isso que o nome do capítulo sugere, um jogo relacionado à morte e mistério, obviamente. E Shaka diz, alguém no laboratório conosco. E assim a gente parte para aquela separação que acontece em todo o arco. Os Chapéus de Palha acabam se dividindo junto com os clones de Vegapunk. E aqui a gente vê o Oda brincando com formações diferentes que a gente nunca tinha visto na obra. O primeiro grupo, Nami, Brook e Edison, onde a Nami acaba encontrando tesouros artificiais, né, diamantes, o que por si só já é engraçado, porque o Vegapunk tá construindo recursos com os recursos que o governo manda pra ele. O cara pensa muito à frente, ou será que ele pensa muito no passado? Não sei, a gente tá vendo isso agora. E a Nami, como sempre, fazendo as piadas
relacionado a dinheiro. No grupo 2 temos Chopper, Robin e Atlas, e eles acabam encontrando os órgãos que Vegapunk usa em suas experiências, e a Robin acaba achando que isso é o Vegapunk cortado em vários pedaços, usando aquele velho humor ácido que só ela tem. E cara, isso é muito interessante porque isso não é só os Mugiwaras junto com os clones do Vegapunk se separando e procurando em uma busca genérica, porque enquanto eles procuram o Stella, eles vão descobrindo mais coisas que o Vegapunk produz em seu laboratório. No grupo 3, Sandy, Jinbe e Stussy. Eles estão andando em uma área de fabricação de armas, e o Sandy quer que a Stussy o chame de cachorro, e cara, o Sandy desde o último capítulo tá impagável. É um quadro mais engraçado que o outro, mas sinceramente, a gente que é fã do Sandy queria ver ele ser B10 como o Zoro, e não sendo um cachorrinho da Stussy, mas tudo bem, faz parte do que é o personagem e tá tudo bem. No grupo 4, o Soap, Frank, Lilith e York partem para o local onde Pitágoras foi atacado, e é onde descobrimos que Pitágoras sobreviveu porque saltou com a cabeça para fora do corpo a tempo. E a gente falou para vocês que esse Pitágoras não iria morrer de jeito nenhum. A gente conhece muito bem como é que essa obra funciona, mas sinceramente, às vezes é um pouco triste o quanto o Oda é previsível quando se trata de morte nessa obra. E nessa situação descobrimos quem foi o responsável, aparentemente, da explosão que aconteceu no capítulo passado. York encontra S-Snake perto da área e caminha até tocá-la, até porque ela é uma Serafim bem fofa, e Pitágoras alerta para que ela não a toque. E a Serafim da Boa Hancock transforma York em pedra, e então ataca o resto do grupo, que acaba pulando para baixo para poder se proteger. Mas antes disso, a Lilith fica surpresa por não ter controle sobre esse Serafim. Por que será que um Vegapunk não possuiria poder sobre eles? Esse foi o maior questionamento que essa cena trouxe pra gente. E bom, aparentemente o que deu a entender é que foi esse Serafim, essa Snake, que causou a explosão que aconteceu no capítulo passado e que foi a sombra que apareceu nos monitores de Shaka. Porque ela aparece no local onde apareceu a explosão e o Punk Pitágoras alerta Punk e York para não se aproxime dela. Ou seja, ela teve envolvimento nesse acontecimento. Mas ouvi muita gente comentando que essa sombra se assemelharia muito mais ao Gorosei Saturno. A gente vai até colocar uma imagem aí na tela para vocês verem e compararem. E realmente tem pontos parecidos e faz sentido, não dá para negar. Já que na tabela de autoridade, os velhos anciões são superiores aos Vegapunks. E isso explicaria porque Lilith não conseguiu dar ordens ao Serafim S-Snake. Mas o questionamento que fica é, como o Saturno já estaria em Egghead, já que capítulos passados a gente viu ele dentro da embarcação da marinha. E o que explicaria isso é o que o Oda vem fazendo. Se ele realmente está usando a mitologia grega e romana para nomear armas ancestrais, e os Gorosei, como Saturno, como Pluton, como Poseidon, significa que São Jair Garcia Saturno é inspirado na divindade romana mais complexa de todas, conhecida pelos gregos como Cronos, o deus que representa o tempo. E se sua Akuma no Mi tiver inspiração dos poderes desse deus relacionado ao tempo, isso explicaria como ele chegou tão rapidamente ao Lab Phase e como ele tem agido tão discretamente sem ninguém ter percebido ele e aparecido nas sombras do monitor do Shaka. E a gente gostaria muito que algo desse tipo acontecesse. Isso iria acelerar muito o enredo dessa história e seria um belo de um plot twist, porque é um saco esperar o Gorosei chegar, sair do navio, conversar ali com a CP0, depois tentar entrar no Lab Phase. Isso deixaria a história bem enrolada e seria bem interessante que ele já estivesse lá dentro, como muita gente teoriza. Mas ainda temos apostas relacionadas aos Vegapunks, que um deles seja ainda um dos traidores. E segundo Shaka, mais pro final do capítulo, pode ser um deles. A cena muda para a sala de controle. S-Beer e S-Hawk invadem e atacam a todos, incluindo a CP0, que estão impossibilitados de se defenderem. Luffy e Zoro têm que carregar Lucy, Kako e Shaka para evitar os lasers, e essa página dupla é sensacional. Claro que o Oda trabalha muito superficialmente as batalhas, e o anime acaba alongando elas muitas vezes quando vão adaptar. E isso acaba gerando até algumas cenas muito polêmicas, como acabamos vendo no arco de Wano recentemente. De qualquer forma, vai ser muito legal ver isso no anime. Shaka tenta dar ordem aos dois serafins que estão na frente dele, mas eles não obedecem. E é aí que Shaka diz algo muito importante. Isso significa que a pessoa que deu a ordem deve ser Vegapunk também. Isso significa que o argumento que trouxemos no vídeo passado acaba não se encaixando nessa situação. Lá falamos que por todos os Vegapunks estarem conectados, não daria para um deles ser um traidor, já que em algum momento sua intenção seria revelada para os demais. Porém, não é bem assim que funciona a rede de informações criada pelo Vegapunk principal. Existiam umas teorias que afirmavam que poderiam ser outros personagens como Saturno e Caribou, mas elas acabaram caindo por terra após essa fala do Shaka. Dito isso, qual dos punks seria o
traidor. Primeiro vamos excluir quem achamos que não é. Com certeza Pitágoras, que foi vítima do ataque do Serafim, já não pode ser um deles. Aqui poderíamos, entre aspas, incluir York, que foi transformado em pedra, e Lilith, que agiu com surpresa ao ver o que tinha acontecido. Sobra então Shaka, Atlas, Edson e Stella. Assim como Lilith, que ficou surpresa com essa situação, o mesmo serve para Shaka. Só que nesse caso, a sua máscara pode estar escondendo as suas feições e consequentemente as suas intenções, então olho aberto nele. Até porque seria um plot twist muito mais legal se o traidor estivesse do lado do Luffy a todo momento, e levando ele para na verdade uma emboscada. Atlas, quando apareceu, mostrou ser um personagem com muita personalidade, e dando lições pro grupo do Luffy sobre a realidade e sobre a tecnologia. Porém, acredito que ela não tem uma má índole. Tecnicamente, na Ilha da Egghead a gente tá jogando uma partida de Among Us, e é quase essa vibe que o Oda tá passando pra gente nesses capítulos, e tá bem interessante. Mas de qualquer forma, a gente tem que sempre se lembrar que Kanjuro também tinha as melhores das intenções até mostrar quem ele realmente era. E no fim, sobra Edson, que é uma aposta que continua muito forte, e vamos repetir o que foi dito no vídeo passado pra vocês. Em um comentário de um usuário chamado Future King na página da OPEX, resume bem o que vamos falar. Edson é suspeito só por se chamar Edson, se fosse Tesla tava salvo. Thomas Edison é um nome gigante, então temos que ter muito cuidado ao falar dele aqui no canal, por isso deixamos links onde nós pesquisamos sobre ele e a sua relação com Tesla e deixamos aí na descrição. O ponto é dito que Edson acabou roubando algumas das ideias e acabou recebendo a alcunha de ladrão de ideias por muitas pessoas, o que na verdade também pode ser associado ao Tesla. O principal motivo da rivalidade entre Thomas Edison e Nikola Tesla foi a patente das aplicações de corrente contínua e corrente alternada, o que viria a mudar a maneira como a eletricidade era usada. O registro de corrente contínua já pertencia a Edison e ela era aplicada nas invenções do cientista. Já Tesla patenteou a sua descoberta de corrente alternada para utilizá-la em máquinas que já havia inventado ainda em Paris, como a turbina que ganhou o seu nome, o motor de indução e o transformador de alta voltagem. E uma coisa interessante é que o sonho do Vegapunk é relacionado à energia, e o único dos punks que é associado a um cientista que tinha trabalhos com energia é o Edson. Isso é claro pelo seu próprio nome e a referência que o Oda fez. A história é longa, existem inúmeras pesquisas e documentários a respeito disso, e nós recomendamos muito caso vocês queiram se aprofundar nisso. Isso tudo torna o Vegapunk Edson o mais propício a ser o traidor em Egghead, que estaria trabalhando diretamente com o Gorosei. O Vegapunk tem a sua infiltrada, que é a astúcia, nada mais justo do que o governo também tem o seu. Outra coisa que reforça isso é a Robin ter dito que se confundiu no laboratório achando que estavam clonando o Vegapunk. O Edson pode ter clonado o Vegapunk original e ter feito uma versão dele que não queira dar energia ilimitada e grátis para o mundo inteiro, assim como o Edson original. E isso explicaria a hierarquia das ordens dos Serafins. O clone do Vegapunk teria muito mais propriedade e teria muito mais poder em relação aos robôs, que são apenas versões dele em máquinas. Mas essas são só algumas apostas e a gente abre aí os comentários do vídeo para que vocês falem as apostas de vocês e quem é esse verdadeiro traidor. E continuando o capítulo, Lucy e Kaku acordam e dizem para Zoro e Luffy que eles deveriam lutar juntos temporariamente para sobreviver àquela situação que eles estão passando. O Lucy fala: "Chapéu de palha, tire nossas algemas. Nós somos úteis para você sem elas." E o capítulo termina com Luffy e Zoro fazendo caretas de nojo como Oden e como Barba Branca. E cara, esse rosto de insatisfação que eles tiveram foi maravilhosa, e com certeza eles vão soltar esses dois e vão acabar trabalhando juntos em equipe. O Oda não deixaria esse gancho para que no próximo capítulo eles simplesmente não fizesse isso. E vai ser muito legal ver o Lucy ajudando o Luffy ao invés de ficar só apanhando como ele vem fazendo por todo esse arco. E o Kaku também. E é claro, essa atitude deles, já que o Gorosei tá vindo e vai presenciar isso, vai fazer com que eles percam seu cargo na CP0 e comecem a ser perseguidos pela marinha novamente, assim como aconteceu no fim de Enies Lobby, que inclusive teve uma história de capas muito boa sobre a fuga da CP9 desse arco. E não seria a primeira vez que o Luffy se aliaria a um inimigo antigo. E é exatamente isso que Mihawk fala no arco dos melhores. O Mihawk fala que o Luffy tem o poder de trazer todos para o seu lado, e a gente vê isso acontecendo durante toda a obra. Seja com Crocodile o ajudando, o próprio Bug, e quem sabe aí o vilão, que é o Shanks, hein? Muita gente acha que o vilão é Shanks, mas eu acho que ele é herói. O Léo e o Samuel tá errado, como sempre. Coitado dele, nem sabe o que tá falando. Cara, tem que ter muita coragem pra dizer que o Shanks era vilão e começou ajudando o Luffy, e o Luffy acabou conquistando o coração de um vilão. Que coisa mais bonita. Bonito é aquele Rubio falando com os Gorosei, né? Mas galera, essa foi mais uma das nossas análises aqui no canal, e desde já, muito obrigado a todo mundo que deixa o like e se inscreveu no canal. Isso ajuda demais a nossa recompensa subir aqui no YouTube. Comentem aí o que vocês acharam sobre as nossas ideias que a gente trouxe sobre o traidor, e comentem aí o que vai dar nessa aliança da CP0 com o Chapéu de Palha. Será que vamos ter o Rob e Lucy no bando?
E lembrando, o maior vídeo do canal está chegando nos próximos dias e nós recomendamos muito que vocês ativem o sininho e esperem muito por ele. Garantimos com certeza que vai valer a pena. E é com isso que a gente finaliza esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês poderem ver quando o vídeo sair e vocês verem esse grande vídeo que a gente tá produzindo aqui pro canal. Dá uma olhada na descrição. Na descrição a gente sempre coloca o link das músicas que a gente usa em vídeo, os links das artes que a gente usa em vídeo. E é claro, aí também tem o link do Instagram do canal, o link do Discord do canal e muito mais. A gente recomenda demais que vocês deem uma olhada aí. E é isso, galera. Até próxima semana. Ainda bem que tem capítulo próxima semana. E valeu! Valeu!